Olá, pessoal. Eu sou a professora Cíntia Freitas. Sejam bem-vindos à aula de Anatomia Funcional e Cinesiologia da Coluna, parte 1. Nesta aula, veremos os aspectos da osteologia, osteocinemática, artrologia e artrocinemática da coluna. Este mapa mental apresenta um panorama geral do que será visto ao longo deste conteúdo. Cinesiologia da coluna. Iniciaremos pelo estudo da osteologia, na qual as características anatômicas de cada nível vertebral serão importantíssimas porque determinarão os movimentos e as amplitudes de movimento que cada região da coluna será capaz de fazer. Iniciaremos o estudo de uma vértebra típica, características típicas da maioria das vértebras da coluna, mas também falaremos de vértebras atípicas, como veremos na cervical C1, C2. Veremos as curvas fisiológicas, que a coluna apresenta no plano sagital, a junção intervertebral, que mostra as articulações apofisárias e intervertebrais, os eixos de movimento da nossa coluna acontecem nessas articulações. É composta também pela conexão entre os processos espinhosos e processos transversos, que se comportam como verdadeiras alavancas, pontos de fixação para ligamentos e músculos, ocorrem aí. E a articulação formada pelo disco intervertebral, estrutura que, além de amortecer impactos, também é importantíssima para a mobilidade da coluna. Seguiremos, então, com detalhes específicos da orientação das superfícies articulares das apófises, cervical, torácica e lombar. A partir do entendimento do alinhamento dessas superfícies articulares, será possível entender os deslizamentos que ocorrerão nessas superfícies que são planas e as amplitudes de movimento disponíveis em cada nível. Veremos também as características e a composição do disco intervertebral e o sistema de estabilização ligamentar e muscular da coluna. Lembrando que os ligamentos serão importantes nessa estabilização não só pela sua tensão, mas também pela sua capacidade proprioceptiva, porque são ricamente inervados. E veremos os músculos trabalhando nos 3 planos de movimentos em que a coluna é capaz de se movimentar. A coluna faz flexão, extensão, inclinação e rotações. Vocês verão que muitos músculos flexores e extensores também trabalham em outros planos, como inclinadores e rotadores. Na parte 2, cada ação muscular será detalhada. Seguem algumas orientações pré-aula. Como sempre digo, estudem anteriormente ao conteúdo a parte anatômica, por um atlas de anatomia da sua preferência ou por um aplicativo em 3D. E não deixem de assistir os vídeos que eu disponibilizei do site Anatomia 3D da Universidade de Lyon, nos quais vocês poderão ver todas as amplitudes de movimento e as orientações das superfícies articulares que farão com que vocês compreendam melhor as diferentes amplitudes de movimento em cada nível da coluna vertebral. Então, atenham-se principalmente à característica anatômica das superfícies articulares, nas articulações intervertebrais. Posteriormente, revejam a anatomia muscular, com as suas respectivas origens e inserções, e não deixem de analisar a relação dos músculos da coluna com a região pélvica. Ao longo da aula, tentem praticar no corpo os movimentos que estão nos slides, nas imagens e nos vídeos. Anatomia funcional. Veremos agora as características ósseas para posteriormente entendermos os movimentos artrocinemáticos e osteocinemáticos. Este vídeo apresenta a organização do esqueleto axial, composto pela região crânio-cervical, coluna vertebral até o sacro, pelas costelas e pelo externo. E também mostra o desenvolvimento das curvaturas vertebrais fisiológicas.
A coluna apresenta 3 funções principais. Primeiramente, a manutenção da postura ereta, o que é garantido pelo alinhamento das curvaturas vertebrais e pelo equilíbrio entre essas curvaturas. Segunda função é a mobilidade do esqueleto axial. A coluna é constituída por múltiplas vértebras. Essas vértebras se articulam entre elas, então existe uma mobilidade segmentar da coluna, que favorece a mobilidade global da coluna e também a distribuição de cargas entre as diferentes partes da coluna. Além disso, a adequada organização espacial das vértebras fornece proteção para as estruturas nervosas. Vejam que no canal medular passa a medula espinal e pelos forames intervertebrais lateralmente saem as raízes nervosas. Um bom alinhamento intervertebral, assim como um disco intervertebral saudável, favorecerá a proteção dessas estruturas, evitando compressões medulares ou radiculares que possam evoluir para perdas de sensibilidade, alterações reflexas e alterações motoras. A coluna apresenta uma relação direta com o esqueleto apendicular. Conforme vocês viram em membros superiores, no ritmo escapulohumeral existe a participação da coluna nas amplitudes finais dos movimentos glenohumerais. Nos membros inferiores, vocês observaram o ritmo lombopélvico, que é a relação entre a coluna, a pelve e os membros inferiores. Portanto, alterações na coluna influenciarão também a biomecânica dos membros superiores e dos membros inferiores. Para o adequado equilíbrio da coluna, é preciso uma associação entre força muscular, considerando-se uma sinergia muscular para a manutenção das posturas e também para as atividades dinâmicas, e flexibilidade, mobilidade. O equilíbrio entre força, que seria a estabilidade, e a mobilidade, gerará uma melhor simetria corporal e um melhor desempenho das nossas atividades funcionais. O sistema de estabilização da coluna pode ser dividido em 3 subsistemas. O subsistema passivo é constituído pelos encaixes ósseos, pelos ligamentos que fixam as vértebras entre elas e ao longo de todo o eixo da coluna vertebral, e pelo reflexo ligamento muscular, já que os ligamentos possuem mecanorreceptores que detectam as variações de postura e movimentos da coluna e se comunicam diretamente com os músculos. O subsistema neural é constituído pelo sistema nervoso central e periférico, que participa da estabilização da coluna. E o subsistema ativo é o conjunto de músculos que trabalham em sinergia para a estabilização estática e dinâmica da coluna vertebral. Esses 3 subsistemas são funcionalmente interdependentes, isto é, trabalham em associação. Anatomia óssea da coluna vertebral. A coluna, ela pode ser dividida em coluna cervical, torácica e lombar. A região cervical é composta por 7 vértebras cervicais, a região torácica por 12 vértebras e a região lombar por 5 vértebras. E o sacro é formado por um conjunto de 5 vértebras sacrais fundidas. A caixa torácica, conforme vocês podem observar aqui na vista lateral, ela é formada pela união das costelas com as 12 vértebras torácicas. As 2 últimas costelas são flutuantes. A função principal da cavidade torácica é proteger os órgãos cardiopulmonares. A coluna apresenta curvaturas fisiológicas, caracterizadas por uma lordose cervical,
uma cifose torácica e uma lordose lombar. As lordoses se caracterizam pela presença de uma concavidade posterior e a cifose pela presença de uma convexidade. Vejam que essas curvaturas se organizam de forma alternada, de maneira que a região do crânio permaneça alinhada sobre a região sacral, favorecendo o equilíbrio do nosso esqueleto axial. A função dessas curvaturas é oferecer resistência e elasticidade ao esqueleto axial, distribuindo melhor as cargas entre as estruturas vertebrais e se ajustando a diferentes amplitudes de movimento da coluna. As curvaturas naturais dentro da coluna vertebral não são fixas, elas são dinâmicas e elas se modificam quanto à sua forma durante os movimentos e os ajustes da postura. Por exemplo, a extensão da coluna vertebral acentuará as lordoses cervical e lombar e reduzirá a cifose torácica. Já a flexão da coluna vertebral diminuirá ou gerará uma retificação das lordoses lombar e cervical, enquanto acentuará a cifose torácica. A curvatura sacrocoxígea é fixa, côncava anteriormente e convexa posteriormente, já que as vértebras são fundidas. Conforme vocês observaram no primeiro vídeo deste conteúdo, a coluna vertebral embriogênica é cifótica em todo o seu comprimento. A lordose nas regiões cervical e lombar ocorrerá após o nascimento em associação com a maturação motora e os ajustes da aquisição de uma postura mais ereta. Na coluna cervical, os músculos extensores tracionarão a cabeça e o pescoço, conforme o bebê deitado começa a observar o ambiente ao seu redor. Mais caudalmente, os músculos flexores do quadril em desenvolvimento tracionarão inferiormente a parte anterior da pelve, quando o bebê começa a deambular. Essa tração anterior da pelve em relação aos quadris posicionará, desta maneira, a coluna lombar numa relativa lordose. Quando a criança fica em pé, a lordose natural da coluna lombar direciona a linha de gravidade do corpo próximo à primeira vértebra lombar e à base do sacro. Neste slide, vocês podem observar os ângulos considerados normais pela literatura. Lordose cervical em torno de 30 a 35 graus, cifose torácica em torno de 40 graus e lordose lombar aproximadamente 45 graus. Conforme dito anteriormente, a presença de curvaturas na coluna vertebral aumenta a resistência aos esforços de compressão axial na coluna. Uma coluna vertebral com 3 curvaturas tem a sua resistência aumentada em 10 vezes, comparada a uma coluna retilínea. Então, vejam aqui a primeira imagem representando uma coluna retilínea e a última imagem mostrando a coluna com as 3 curvaturas. Isso aumenta a resistência em 10 vezes. Apesar de não haver um consenso na literatura sobre a postura ideal, já que na população temos variações dessas posturas, gosto dessa imagem para mostrar o alinhamento da coluna, conforme mostrado aqui à direita, dentro de um alinhamento mais harmonioso, onde nós podemos observar que existe um suporte muscular ativo, trabalhando para sustentar essa postura, e mostra uma coluna em descompressão. Já a imagem da esquerda mostra uma postura mais relaxada, sem suporte muscular ativo e uma situação de maior compressão axial. Quando trabalhamos com exercícios que ativam o posicionamento em crescimento axial da coluna, conforme vocês observam nessas imagens, estamos favorecendo a descompressão axial da coluna, o que gera bastante conforto por aumentar o espaço intervertebral. Vejamos agora
a estrutura de uma vértebra típica da coluna vertebral. Esta imagem é representada por uma vértebra da região lombar. Anteriormente, vemos o corpo vertebral. Esta região é a responsável por receber as cargas axiais. É o componente primário de sustentação de cargas da coluna vertebral. Posteriormente, encontramos o processo espinhoso, esta saliência aqui. Encontramos os processos transversos, as lâminas, os pedículos, que conectam o corpo vertebral a todo o arco posterior, e os processos articulares. Esses processos articulares são, na verdade, os locais onde as vértebras se encaixarão e se articularão durante os movimentos da coluna. Falarei mais detalhes sobre esses processos articulares posteriormente, quando formos falar da artrocinemática que ocorre nestas regiões. Conforme já dito em aulas anteriores, a estrutura determina a função, isto é, as características anatômicas das superfícies articulares, principalmente, determinarão o que as articulações serão capazes de fazer em termos artrocinemáticos e osteocinemáticos. Apesar das vértebras terem uma característica típica, uma morfologia comum, conforme eu expliquei no slide anterior, cada uma delas possui um formato e um alinhamento específico, principalmente no que concerne entre as facetas articulares. Nos próximos slides detalharei estas características para que vocês possam entender por que algumas regiões da coluna trabalham melhor numa determinada direção de movimento e não em outra. Isso ocorre devido a este encaixe e a angulação entre as superfícies articulares. Vejamos essas características a seguir. Vejamos agora algumas características anatômicas da coluna cervical que terão relação direta com a artrocinemática e a osteocinemática desta região. Vértebras da coluna cervical. Vejam à direita uma vértebra cervical típica, com o seu respectivo corpo vertebral, o seu processo espinhoso, o seu arco vertebral com suas respectivas lâminas, os seus processos transversos e os pedículos e as respectivas superfícies articulares. Uma diferença importante observada nos processos transversos das vértebras cervicais é o forame transverso. Por este orifício, percorre a artéria vertebral, no sentido ascendente. Essa artéria será importante para a nutrição vascular do cérebro e da medula espinal. À esquerda, vocês observam duas vértebras atípicas da coluna cervical superior, C1 e C2. C1 é denominada como Atlas. Observem que ela tem a forma de um anel, ela não tem o corpo vertebral. Ela tem um arco anterior mais curto, um arco posterior maior e mais alongado. Tem processos transversos bem salientes, que são fáceis de palpar na região lateral da cervical. E chama a atenção a orientação das suas superfícies articulares superiores, que são planas, mas relativamente côncavas, para receber os côndilos occipitais. Essa região será muito importante para a movimentação da cabeça em relação à coluna cervical. Essa mesma orientação mais horizontal você pode observar na vértebra C2, denominada como áxis. Veja as superfícies articulares bem próximas de um alinhamento horizontal. Isso facilitará principalmente os movimentos rotacionais da região cervical. Outro fator anatômico que colabora para o movimento rotacional é o processo odontoide do áxis, que funciona como se fosse um eixo, um pivô para a rotação da cabeça em relação à cervical.
Olá, turma! Achei importante aparecer nesta parte da explicação para mostrar para vocês, em maiores detalhes, a orientação das superfícies articulares. Observem, circulado em vermelho, as articulações intervertebrais, que são formadas pela junção entre os processos articulares e suas respectivas facetas. Se vocês observarem a orientação das vértebras C1 e C2 em relação aos seus processos articulares e superfícies articulares, elas se encontram praticamente numa horizontal, o que favorecerá muito o deslizamento no sentido da rotação. Por isso que essa região cervical superior tem uma grande colaboração para a nossa movimentação de rotação da cabeça. Seguindo mais inferiormente, observem que a orientação das superfícies articulares fica um pouco mais oblíqua, um pouquinho mais em relação ao plano horizontal, mas esta orientação ainda favorece bastante os movimentos rotacionais. Além disso, essa orientação oblíqua acompanha a movimentação de extensão da nossa cervical. Então, esta orientação também favorece uma grande amplitude de extensão. Também colaborará para uma boa amplitude de flexão, deslizamento de uma superfície sobre a outra no sentido da flexão. O movimento de menor amplitude será a inclinação, onde haverá um contato mais precoce das superfícies articulares. Essa orientação da superfície determinará, portanto, a amplitude de movimento total das diferentes regiões da coluna vertebral. Explicarei dessa forma em todas as partes da coluna. Utilizarei o mesmo raciocínio para a região torácica e para a região lombar. Observem essas explicações que eu dei nos vídeos a seguir do site Anatomia em 3D de Lyon. Nestes vídeos, vocês poderão observar esta orientação da superfície articular da região cervical e também a movimentação em 3 dimensões. Observem os deslizamentos que ocorrerão nas superfícies articulares para que vocês já comecem a se familiarizar com a artrocinemática, que também será detalhada ao longo deste conteúdo. Aproveitem este vídeo para visualizar a orientação das superfícies articulares entre as vértebras cervicais e a movimentação em 3 dimensões do segmento cervical.
Coluna torácica. Observem as imagens acima à esquerda, mostrando a conexão da vértebra torácica com as costelas. Então, as costelas se unem em duas articulações com as vértebras torácicas e acompanham a mobilidade da região torácica e também são importantes na mobilidade da mecânica respiratória. Chamo a atenção para a orientação oblíqua para baixo dos processos espinhosos, que serão um fator limitante para a extensão da coluna torácica. E aqui a superfície articular superior e a superfície articular inferior. Observem que as facetas articulares, elas estão voltadas para o plano frontal. Elas se encaixam desta forma, a vértebra de cima em relação à vértebra de baixo. Essa orientação voltada para o plano frontal facilitará muito os movimentos de rotação. Então, os deslizamentos no sentido da rotação ficam mais livres. Facilitará a movimentação em flexão, sendo essa movimentação um pouco limitada pelo gradil costal apenas, mas o deslizamento facilita nessa direção, inclusive porque a torácica já tem uma conformação em flexão devido à cifose. Para estender esse deslizamento facilita, mas temos os processos espinhosos lá atrás que se encontrarão precocemente. Além disso, para se estender, a coluna torácica teria que inverter a sua cifose. Isso também é um fator que dificulta a mobilidade de extensão e facilita, portanto, a mobilidade em flexão. E a mobilidade de inclinação também é um pouco limitada na torácica, pelo gradil costal, pelos tecidos contralaterais que limitam também este movimento. A inclinação não é um movimento amplo em nenhum segmento da coluna. Então, chamo a atenção principalmente para a orientação desse encaixe entre as superfícies articulares. Resumindo, eles estão voltados, olhando para o plano frontal. Neste vídeo, vocês poderão observar as características anatômicas específicas das vértebras torácicas e as suas relações com a artrocinemática e a osteocinemática da região torácica. Vejamos agora as características anatômicas típicas da região lombar, que terão relação direta com a mobilidade osteocinemática e artrocinemática deste segmento vertebral. Características das vértebras lombares. Observem o corpo vertebral, como é grande, largo, adaptado para suportar o peso do tronco, dos braços e da cabeça. Observem os processos espinhosos projetados posteriormente na horizontal. E observem a orientação das facetas articulares. Na região lombar, as facetas estão voltadas para dentro, bem próximas do alinhamento do plano sagital.
Então, uma vértebra se encaixa em relação à outra desta forma. As facetas olham uma para a outra. Isso implicará em limitação importante dos movimentos rotacionais da coluna. Quando uma vértebra tentar rodar sobre a outra, ela tem pouca área para se movimentar. Vocês verão que é aproximadamente 1 grau em cada nível. O movimento que será facilitado por essa orientação será os movimentos do plano sagital, a flexão, principalmente, e a extensão, sendo a extensão limitada pelo contato, pela aproximação dos processos espinhosos lá atrás. Portanto, a coluna ela foi feita para fletir, ela já tem uma anatomia favorável para esta flexão acontecer. E a extensão também é favorecida, mas limitada pela aproximação dos processos espinhosos lá atrás. Em relação às inclinações, a lombar também tem uma movimentação limitada pela restrição dos tecidos moles contralaterais, cápsula, ligamentos e músculos. Então, não é um movimento de grande amplitude, mas em relação à orientação dos processos, ele acaba sendo facilitado. As características detalhadas no slide anterior serão mostradas ao longo desse vídeo em 3 dimensões, no qual vocês poderão ver o alinhamento das superfícies articulares entre os processos articulares da região lombar e a sua relação com as amplitudes de movimento da região lombar. Neste slide, vocês podem ver a comparação do alinhamento das superfícies articulares em diferentes níveis da coluna vertebral. Vejam na região cervical superior a orientação da superfície articular do áxis, bem próxima da horizontal. Na região cervical mais inferior, uma orientação mais oblíqua. Na região torácica, uma orientação mais vertical, voltando-se a superfície articular para o plano frontal. E na região lombar, uma orientação mais vertical, mas com as superfícies articulares voltadas para o plano sagital. Essas características influenciarão diretamente as amplitudes de movimento de cada segmento da coluna vertebral. Vocês verão, por exemplo, que a orientação da superfície articular das cervicais favorece muito a rotação, mas limita bastante a região da lombar. Nessas imagens, vocês podem observar as principais diferenças anatômicas entre os diferentes níveis vertebrais. Aqui uma vista axial e transversal. E na vista sagital, vocês podem observar a diferença de inclinação das superfícies articulares de cada nível vertebral. Apenas uma outra maneira de visualizar o que já foi dito anteriormente. Ligamentos. A coluna, ela é suportada por um extenso conjunto de ligamentos ao longo de todo o eixo vertebral. Os ligamentos serão responsáveis por limitar, controlar os movimentos através do seu estiramento e ajudarão a manter as curvaturas espinais naturais, estabilizando a coluna e protegendo
a delicada medula espinal e a saída das raízes nervosas pelos forames intervertebrais. Os ligamentos possuem resistências e funções diferentes dependendo das suas localizações dentro da coluna vertebral. Para entender a função principal de cada ligamento, imaginem sempre esses ligamentos no seu sentido de estiramento, controlando uma determinada direção de movimento. Os ligamentos oferecem, portanto, a resistência mecânica para a coluna, a elasticidade e também a propriocepção, já que são inervados e contêm mecanorreceptores que identificarão constantemente a posição entre as vértebras e os movimentos segmentares da coluna vertebral. Anteriormente, temos o ligamento longitudinal anterior, que percorre toda a extensão da coluna, até o sacro. Ele limitará, pelo seu estiramento, a extensão da coluna ou a lordose excessiva nas regiões cervical e lombar. Ele, passando anteriormente, também reforça as faces anteriores dos discos intervertebrais. Vejam aqui representado, ao centro, o disco intervertebral. O ligamento longitudinal posterior, representado aqui pelo número 2, ele percorre toda a coluna posteriormente pelos corpos vertebrais. Este ligamento também se estenderá até a região sacral. Ele limitará a flexão e reforçará as faces posteriores dos discos intervertebrais. Ele está localizado dentro do canal medular, imediatamente anterior à medula. A medula fica localizada aqui no canal medular. O número 3 representa o ligamento amarelo. Este ligamento percorre toda a extensão da coluna por dentro das lâminas, por dentro do canal vertebral. Ele limitará também a flexão da coluna através do seu estiramento. O ligamento interespinhoso, representado aqui pelo número 4, como o próprio nome diz, conectará os processos espinhosos entre eles. Os ligamentos interespinhosos limitarão a flexão. Conforme a flexão ocorre, aumenta o espaço entre os processos espinhosos e, portanto, estes ligamentos serão estirados, controlando esta movimentação. O número 5 representa o ligamento supraespinhoso. Esse ligamento percorrerá toda a extensão da coluna, posteriormente aos processos espinhosos. Também limitarão a flexão da coluna. O ligamento interapofisário conecta as apófises espinhosas, que são as regiões que se articularão na coluna. Eles estão representados aqui pelo número 9. Eles vão reforçar as cápsulas apofisárias, reforçando as articulações apofisárias e estabilizando essas articulações. E o ligamento intertransversário, como o próprio nome diz, representado aqui pelo número 10, conecta os processos transversos entre eles. Esses ligamentos limitarão a flexão ou inclinação lateral da coluna. Durante este movimento, eles serão estirados. Nesta imagem, vocês podem observar uma vista sagital da coluna, uma outra maneira de enxergar os ligamentos. Vejam o ligamento longitudinal anterior, percorrendo toda a extensão da coluna anteriormente, como eu disse. O ligamento longitudinal posterior, percorrendo a parte posterior dos corpos e dos discos intervertebrais. O ligamento amarelo, que percorrerá internamente o canal pelas lâminas. Os ligamentos interespinhosos, conectando os processos espinhosos. E o ligamento supraespinhoso, que passará por cima dos processos espinhosos.
Nesta imagem, vocês podem observar mais alguns ligamentos. Ligamento intertransversários e ligamentos costotransversais, que ligam as costelas aos processos transversos. E entre as costelas, observem que existe uma membrana intercostal, garantindo a estabilização entre as costelas. Disco intervertebral. Este vídeo mostrará de forma dinâmica e em 3 dimensões todas as características do disco intervertebral, que também serão detalhadas nos slides a seguir.
O disco intervertebral está localizado entre dois corpos vertebrais. Ele é uma estrutura de fibrocartilagem que tem uma função importante para amortecer as pressões entre as vértebras e também permitir mobilidade, graças à sua elasticidade. Ele é constituído por duas regiões: o núcleo pulposo, que é a sua parte central. Esta região é formada por uma substância gelatinosa que contém proteínas e 90% de água. O ânulo fibroso é um conjunto de camadas circulares de fibrocartilagem que envolvem o núcleo pulposo e oferecem bastante resistência para o amortecimento de impactos na coluna vertebral. Vejam que o disco deve permanecer centralizado sobre o corpo vertebral, de forma que permita um espaço adequado no forame intervertebral e na região do canal medular. Caso esse disco evolua para o que a literatura denomina como hérnia de disco, o material interno do disco poderá comprimir a medula, caso esse material se desloque em direção posterior, ou numa direção mais posterolateral, o material herniado pode comprimir as raízes nervosas foraminais. E isso gerará uma série de consequências, como dores irradiadas, alterações sensitivas, motoras e reflexas nos nervos que se direcionarão para os segmentos periféricos. Nestas imagens são mostradas a composição de água. Vejam como o corpo vertebral contém 25% de água, enquanto o disco intervertebral ele é composto no ânulo fibroso por 70% de água e só o núcleo pulposo por 90%. Então, a hidratação do disco é uma característica muito importante para a saúde desse disco intervertebral. Conforme envelhecemos e com a evolução dos processos degenerativos da coluna, ocorre um processo de desidratação do disco intervertebral, o que será prejudicial para as funções desta estrutura. Notem nessas imagens que o tamanho do disco intervertebral é proporcional ao tamanho dos corpos vertebrais. Região cervical, discos menores, região lombar, discos maiores e mais altos, porque suportam maior quantidade do peso corporal e maiores impactos, e região dorsal, um disco intermediário. As forças de compressão aumentam à medida que elas se aproximam da região lombosacral. Para vocês terem ideia, o indivíduo de 80 quilos, segundo a referência do Capandi, descarrega cerca de 37 quilos, quase metade do seu peso corporal, na transição entre L5 e S1. Então, é uma região de suporte de peso importante para o nosso eixo vertebral. Notem nesta primeira imagem um disco em repouso, na segunda imagem um disco que sofreu um processo de compressão. Como o disco intervertebral é dotado de elasticidade, um disco saudável, após sofrer uma compressão axial, ele é capaz de retornar para a sua forma original. Já um disco degenerado, desidratado, quando ele recebe carga, ele não é capaz de retomar a sua forma original e poderá evoluir para processos degenerativos maiores ao longo do tempo. Esta carga compressiva sobre um disco degenerado, que não tem mais elasticidade, significa que a força axial ultrapassou a resistência do material do disco. Essas imagens mostram os processos degenerativos que podem ocorrer no disco intervertebral. Notem na primeira imagem que um abaulamento do disco já desloca o seu material interno do núcleo em direção periférica. Aqui uma protusão discal.
Aqui uma extrusão, quando já ocorreu um rompimento do ânulo fibroso e esse material sai para fora do disco, podendo ir em direção à medula ou em direção a uma raiz nervosa periférica. E aqui o que se chama de hérnia de disco sequestrada, quando o material se rompe e se desloca no canal vertebral. Esse artigo descreve a hérnia de disco como um processo inflamatório e esclarece que esse processo inflamatório pode regredir e, ao longo do tempo, com o processo de cicatrização, essa hérnia de disco pode, inclusive, diminuir e ser reabsorvida com a resolução do processo inflamatório. Confirmando o que foi dito pelo artigo anterior, notem na imagem A uma hérnia de disco entre L4 e L5 e na imagem B essa hérnia de disco reabsorvida. Esta é uma vista sagital da coluna. Abaixo, vocês observam uma vista transversal. Notem, neste mesmo nível que vocês observaram acima, no plano transversal, numa vista axial da coluna, a herniação, essa imagem preta, essa manchinha que está indo em direção ao canal medular. Após um tempo, esta imagem modificou-se. Então, possivelmente, o processo inflamatório resolvido reabsorveu esse material herniado. E essa regressão pode ocorrer de forma espontânea. Esta revisão sistemática mostra a probabilidade de regressão espontânea de uma hérnia de disco lombar. Através da reunião de vários artigos científicos ao redor do mundo, eles observam em diferentes populações que a taxa de regressão espontânea foi em torno de 96% para uma hérnia de disco sequestrada, 70% para uma hérnia de disco extrusa, 41% nas fases iniciais quando ocorre uma protusão do disco e 13% quando ainda apenas ocorre um abaulamento. Então, a conclusão é que pode ocorrer uma regressão espontânea de uma hérnia de disco. Caso o seu paciente te pergunte, mas essa hérnia pode voltar ao que ela era antes, o material pode ser reabsorvido, você pode afirmar que sim, ela pode ser completamente reabsorvida, inclusive, de forma espontânea ou após um tratamento conservador. E os pacientes com hérnia de disco extrusa e sequestrada apresentaram uma possibilidade muito maior de reabsorção, talvez pela resolução do processo inflamatório, como dito nos artigos anteriores. A literatura atual destaca também uma alta prevalência de alterações degenerativas nos exames de imagens de populações assintomáticas. Portanto, pessoas que ainda não têm sintomas podem apresentar alterações discais nos seus exames. Observem que essas alterações discais aumentam ao longo das décadas. Vejam uma data específica aqui, vamos pegar 40 anos. Com 40 anos, 54% das pessoas já têm perda do sinal discal, isto é, sinais de desidratação. Perda da altura do disco. Podem apresentar 50% dessas pessoas já um abaulamento. Protusão discal em torno de 33%. Fissuras do disco, 22%, com 40 anos. Degeneração das facetas, que são as superfícies articulares apresentando já sinais de osteoartrose, 18%. Escorregamento da vértebra, que é a espondilolistese, 8%. Mesmo com esses achados nos exames de imagem, esses artigos mostram que essas pessoas não apresentaram sintomas. Por isso é importante, ao ver a imagem de um indivíduo com alterações degenerativas da coluna, observar a característica clínica deste paciente, porque muitas vezes a alteração degenerativa que ele apresenta não representa a sintomatologia clínica dele. Vocês verão isso com mais detalhes quando se aprofundarem na fisiopatologia, nas matérias clínicas específicas. Hoje, passo essas informações para vocês apenas como curiosidade.
já que o tema hérnia de disco é um tema bastante polêmico e vocês com certeza conhecem alguém na família ou algum conhecido entre os amigos que apresentam ou já apresentaram algum problema da coluna. Vejamos como o disco se comporta ao longo dos movimentos da coluna. Vejam que estamos falando de um disco saudável, hidratado, com elasticidade preservada. Quando promovemos um alongamento axial na coluna, um crescimento longitudinal, um alto crescimento da coluna, geramos forças de descompressão nessa coluna. Quando fazemos posturas, movimentos que aumentem a compressão axial, o disco se achata e se alarga. Mas, sendo um disco saudável, após a retirada das cargas compressivas, esse disco volta para sua forma original. Conforme vocês assistiram nos vídeos do site de Anatomia 3D de Lyon, os discos intervertebrais acompanham a mobilidade da coluna. Portanto, ele vai se deformar no sentido, acompanhando a direção de movimento, e quando esse movimento é compensado em outra direção, ele se deforma em outro ponto. Sendo um disco saudável, essas compressões alternadas permitirão, pela elasticidade, que o disco volte à sua forma original. Na extensão da coluna, conforme vocês observam nesta imagem, a vértebra superior se desloca para trás e isso aumenta a compressão na parte posterior do disco e promove um deslocamento anterior do núcleo. Na flexão, a vértebra superior desliza para frente, se desloca para frente, diminui o espaço anterior do disco e o núcleo é deslocado para trás. Esta mobilidade é normal, ela deve acontecer no disco intervertebral saudável, já que ele tem elasticidade. Portanto, o movimento das articulações intervertebrais, já bastante detalhado neste conteúdo, acompanha a mobilidade do disco intervertebral. O disco tem uma certa maleabilidade, ele se deforma e retorna à sua forma original, porque ele é hidratado e porque ele tem elasticidade. Na inclinação da coluna, observem que existe uma compressão do lado da inclinação e o núcleo se desloca para o lado contrário. Na rotação axial da coluna, as fibras oblíquas do ânulo fibroso entram em tensão, acompanhando as forças de torção. As fibras que têm o mesmo sentido do movimento de rotação irão se distender e o núcleo ficará mais comprimido e a sua tensão interna aumentará com o grau de rotação. Com o retorno da rotação, essas forças se invertem e o disco saudável retornará à sua forma original. Osteocinemática da coluna. O movimento global da coluna depende da interação dos segmentos da coluna vertebral, através da junção das articulações intervertebrais. Portanto, o movimento observado dentro de cada articulação intervertebral é relativamente pequeno, mas todos esses segmentos somados contribuem para a grande amplitude que conseguimos visualizar da coluna no espaço, nos 3 planos de movimento. Planos e eixos da coluna vertebral. A coluna é capaz de se movimentar nos 3 eixos, portanto, a sua movimentação é tridimensional em torno dos eixos médio-lateral, conforme observado aqui representado em verde, eixo antero-posterior, representado em roxo, e eixo longitudinal ou vertical, representado em azul. Em torno do eixo médio-lateral ou lateromedial, que corresponde ao plano sagital, ocorrerão os movimentos de flexão e extensão da coluna. A flexão pode ser chamada de inclinação anterior da coluna e a extensão de inclinação posterior.
Em torno do eixo antero-posterior ocorrerão os movimentos de inclinação lateral, para a direita ou para a esquerda. A inclinação também pode ser chamada de flexão lateral. Em torno do eixo vertical, que corresponde ao plano horizontal ou transversal, ocorrerão os movimentos de rotação ou torção da coluna, que também receberão a nomenclatura para o lado em que ocorre o movimento, rotação para a direita ou rotação para a esquerda. Nessas imagens, vocês podem visualizar os movimentos da coluna. Na primeira imagem, uma flexão anterior da coluna. Na segunda imagem, uma extensão. Na terceira imagem, uma inclinação para a esquerda. E na quarta imagem, uma rotação para a direita. Nas imagens à direita, observamos os movimentos na região cervical. Flexão cervical, extensão, inclinação para a esquerda e rotação para a esquerda. Movimentos da coluna. Nos próximos slides, vocês verão o quanto cada segmento da coluna vertebral colabora em relação aos graus de mobilidade em diferentes direções. Essa colaboração em termos de amplitude de movimento tem uma relação direta com as características discutidas anteriormente sobre o alinhamento das superfícies articulares nas articulações intervertebrais. Flexão da coluna. A coluna lombar colabora com 60 graus de amplitude de movimento. A coluna tóraco-lombar somada colabora com 105 graus e a região crânio-cervical com 40 graus. Na imagem de cima, em 4 apoios, observem a flexão lombar, a flexão torácica e a flexão cervical. Em maior amplitude, utilizando ainda mais o ritmo lombopélvico e graças a uma grande flexibilidade da cadeia posterior, esse indivíduo consegue realizar uma flexão máxima da região lombar, associada a uma máxima antiversão pélvica e a uma flexão máxima do quadril. É importante relembrar as associações dos movimentos da coluna com a região pélvica e com a região do quadril, conforme já abordado no conteúdo de cintura pélvica. Extensão da coluna. A região lombar colabora com 35 graus, a região tóraco-lombar somadas colaboram com 60 graus e a cervical com 75 graus. Vejam a hiperextensão da coluna nas 3 imagens. Observem como a região pélvica e do quadril interferem nesta mobilidade. Então, para a pessoa fazer uma hiperextensão desta forma, ela precisa ter grande flexibilidade da cadeia de músculos anteriores, tanto da região do tronco como na região de membro inferior. E a pelve também colabora com a movimentação, acompanhando na direção da retroversão. A inclinação ou flexão lateral, ela é limitada comparada aos outros planos de movimento em todo o eixo da coluna. Coluna lombar e torácica realizam em torno de 20 graus e coluna cervical 35 a 45 graus. Nessas imagens vocês observam os exercícios com grandes amplitudes de inclinação. Rotação. Vejam como a lombar tem pouca colaboração para o movimento de rotação, isso se deve às características anatômicas já discutidas, e como num outro extremo, a cervical colabora com muita amplitude de rotação, 45 a 50 graus, e a torácica com 35 graus. É interessante que vocês agora retornem aos slides que contêm as imagens dos exercícios e tentem praticar no próprio corpo, sentindo as amplitudes de movimento em cada segmento vertebral. Notem o que é facilitado, o que é dificultado e tentem fazer as associações com o que vocês aprenderam no que concerne às características anatômicas. Artrocinemática e artrologia da coluna. A partir do entendimento da forma das superfícies articulares das articulações intervertebrais, que são articulações classificadas como planas,
Entende-se que essas superfícies se movimentarão por meio de deslizamentos na artrocinemática. Os slides a seguir mostrarão a artrocinemática em cada segmento da coluna vertebral. E as amplitudes de movimento e as direções de movimento ocorrem de acordo com a orientação das facetas articulares. Para o melhor entendimento da artrocinemática da coluna vertebral, iremos nos aprofundar nas características anatômicas de uma junção intervertebral típica. Modelo de junção intervertebral típica. A junção intervertebral típica possui 3 componentes funcionais: os processos transversos e processos espinhosos, as articulações apofisárias e uma articulação intersomática, a conexão que ocorre entre o disco intervertebral e os corpos vertebrais. Os processos espinhosos e transversos são facilitadores mecânicos e se comportam como alavancas que aumentam a potência mecânica de músculos e ligamentos que se conectam sobre eles. As articulações apofisárias, bastante destacadas no início do conteúdo desta aula, são responsáveis pela orientação dos movimentos intervertebrais, que serão determinados pela orientação das facetas articulares. Essas superfícies deslizarão uma sobre a outra e se comportarão como se fossem trilhos de uma ferrovia, guiando a direção de movimento, como se estivessem guiando a direção de um trem, em diferentes direções. Como será enfatizado nos próximos slides, a geometria, a altura e a orientação espacial destas facetas, dentro das articulações apofisárias, influenciarão a direção que prevalece de movimento intervertebral e a maior amplitude de movimento em cada segmento, cervical, torácico e lombar. Lembrando que o disco intervertebral apresenta mobilidade, ele tem elasticidade, ele é muito rico em água e ele apresenta uma capacidade de alteração da sua forma conforme as forças compressivas se deslocam durante os movimentos em diferentes direções da coluna. E ele é capaz de retomar a sua forma, quando saudável. Cinemática da região tóraco-lombar. Durante a flexão da região tóraco-lombar, observem a flexão somada da região torácica e da região lombar. Ocorrerá um afastamento das vértebras em relação às superfícies articulares, nas articulações intervertebrais. Ocorrerá um deslizamento superior da superfície articular da vértebra de cima em relação à vértebra de baixo. E o espaço do forame intervertebral aumentará com a flexão. A cinemática da flexão tóraco-lombar é demonstrada, segundo essa literatura, em torno de um arco de 85 graus, sendo 35 graus de flexão torácica e 50 graus da flexão lombar. Os tecidos que se alongam e ficam tensos controlando o movimento são indicados pelas setas pretas. Por exemplo, aqui, ligamentos interespinhosos, ligamento supraespinhoso, controlarão o movimento de flexão pelo seu estiramento. Também os músculos interespinhosos que existem nessas regiões, como vocês verão no conteúdo da parte 2, também controlarão o movimento de flexão. Na região interna, o ligamento longitudinal posterior e o ligamento amarelo também se distenderão durante a flexão, colaborando para o controle desta amplitude de movimento. Na extensão, ocorrerá o processo inverso. Observem um deslizamento inferior das superfícies articulares, uma aproximação das facetas
e uma diminuição do espaço do forame intervertebral. As setas mostram a tensão ligamentar se opondo ao movimento. O ligamento longitudinal anterior é tensionado durante o movimento de extensão. A cinemática, em termos de amplitude de movimento, apresenta um arco de 35 a 40 graus aproximadamente, segundo Newman, a soma de 20 a 25 graus de extensão torácica e 15 graus de extensão lombar. Nessas imagens, vocês podem observar a cinemática da inclinação ou flexão lateral da coluna tóraco-lombar. Observem que na inclinação ocorre um deslizamento inferior da faceta da vértebra de cima para o lado da inclinação e um deslizamento superior da faceta contralateral. Ao mesmo tempo, as costelas acompanham essa movimentação. Ocorre uma aproximação das costelas para o lado da inclinação e um afastamento das costelas do lado contrário. As facetas articulares da região torácica, apesar de terem uma orientação mais voltada para o plano frontal, o que facilitaria a inclinação, são limitadas em relação à amplitude total de deslizamento que elas teriam por causa da aproximação das costelas e pela limitação também dos tecidos moles contralaterais. Vejam aqui um exemplo mostrando o ligamento intertransversário, limitando a inclinação lateral da coluna lombar. Assim como na torácica, ocorre uma aproximação, um deslizamento inferior das facetas para o lado da inclinação e uma abertura e um deslizamento superior das facetas do lado oposto da inclinação. Em relação aos forames intervertebrais, o forame fecha para o lado da inclinação e se abre do lado oposto. A cinemática da flexão lateral tóraco-lombar tem um arco aproximado de 45 graus, a soma de 25 graus de flexão lateral torácica e 20 graus de flexão lateral lombar. Na rotação, observem que os deslizamentos ocorrem a favor do movimento contralateral à rotação. Então, o corpo vertebral aqui rodou para a direita e o deslizamento ocorreu para a esquerda. Na região torácica, esses deslizamentos são facilitados, aumentando a amplitude de rotação, já que a orientação das facetas articulares está voltada para o plano frontal, o que facilita esses deslizamentos. Na região lombar, ocorre um contato precoce das superfícies. Notem que a vértebra roda, aproximando as facetas do lado aqui da rotação e afastando do lado oposto. E a orientação voltada para o plano sagital limita a 1 grau aproximadamente de rotação para cada nível da região lombar. O forame intervertebral se fecha do lado da rotação e se abre do lado contrário à rotação. A cinemática da rotação axial tóraco-lombar é em torno de 120 graus de amplitude, sendo maior na região tóraco-lombar sempre, pela orientação das facetas, e a lombar aproximadamente 5 graus de rotação apenas, enquanto a torácica 35 graus. Vejam como a estrutura, a morfologia determina diretamente os movimentos e a amplitude que cada região é capaz de fazer. Cinemática da coluna cervical. Flexão crânio-cervical. Assim como na região tóraco-lombar, a flexão afasta as superfícies articulares, as articulações intervertebrais, ocorre um deslizamento para cima e para frente da superfície articular superior em relação à inferior, ocorre uma maior abertura dos forames intervertebrais e ela é controlada pela tensão dos elementos ligamentares posteriores, como o ligamento
supraespinhal e o ligamento interespinhal. Esta imagem central mostra a relação de movimento entre o atlas e o áxis, como eles têm uma orientação mais horizontal da superfície. Observem que o atlas se movimenta através de um deslizamento anterior e é controlado pelo ligamento amarelo, que se encontra posteriormente. Na região atlanto-occipital, ocorre uma relação côncavo-convexa, de forma que os côndilos occipitais convexos rolam para frente e deslizam para trás. A movimentação crânio-cervical ocorre de maneira somada à movimentação da cervical inferior. As maiores amplitudes de flexão ocorrerão na cervical inferior, comparada à cervical superior. Na extensão, ocorre o mecanismo inverso em relação à flexão. A extensão aproxima as facetas articulares, gera um deslizamento no sentido posterior e inferior da vértebra de cima em relação à vértebra de baixo, e gera um maior fechamento, uma aproximação do forame intervertebral. Ela é controlada pela tensão do ligamento longitudinal anterior, principalmente aqui à frente, e também é limitada pelos processos espinhosos posteriormente. Aqui, na imagem central, é demonstrado o complexo atlanto-axial, mostrando uma aproximação do atlas em relação ao áxis, e um pequeno deslizamento nesse mesmo sentido, e a articulação atlanto-occipital, na sua relação côncavo-convexa, na extensão, realiza um rolamento posterior e um deslizamento anterior. Lembrando que esses deslizamentos serão importantes nas mobilizações entre as vértebras da coluna, como forma de tratamento para melhorar a mobilidade e para alívio de quadros dolorosos. Essas imagens mostram uma relação clínica dos movimentos intervertebrais com a abertura e fechamento dos forames intervertebrais em situações em que ocorrem compressões das raízes nervosas periféricas. Vejam que a flexão aumenta o espaço do forame intervertebral e a extensão diminui o espaço. Portanto, a compressão nervosa pode ser aliviada por movimentos de flexão, que seriam terapêuticos em situações que a extensão comprime o nervo e gera dor. Nas inclinações crânio-cervicais, ocorrerá uma aproximação das superfícies articulares para o mesmo lado da inclinação, um deslizamento inferior para esse mesmo lado, e do lado contralateral acontecerá uma abertura das facetas e um deslizamento superior. Os forames intervertebrais diminuirão o seu espaço para o lado da inclinação e aumentarão o seu espaço do lado contralateral. Os ligamentos intertransversários e as próprias cápsulas interapofisárias serão importantes no controle da inclinação lateral, sob tensão. E na região da cervical mais superior, entre o occipital e o atlas, ocorrerá a relação côncavo-convexa, de forma que, ao inclinar para um lado, os côndilos rolarão para esse mesmo lado e deslizarão para o lado oposto. Rotações. A rotação axial da cabeça e do pescoço é uma função muito importante, intimamente relacionada com a visão e a audição. Aproximadamente metade da rotação crânio-cervical ocorre no complexo articular atlanto-axial. O restante ocorre através de C2 a C7.
Esta rotação é maior na cervical superior devido à orientação das superfícies articulares, que, como visto anteriormente, se posicionam mais alinhadas ao plano horizontal, facilitando o deslizamento no sentido da rotação. O complexo articular atlanto-axial se destina à máxima rotação dentro do plano horizontal. Isso se dá devido à estrutura do áxis, que apresenta o processo odontoide, que funcionará como um pivô, facilitando a rotação, e pelas facetas articulares quase horizontais. O atlas, em relação ao áxis, apresentarão uma rotação em torno de 35 a 40 graus de rotação axial para cada lado. As articulações intervertebrais das vértebras mais inferiores apresentam as suas facetas orientadas de uma forma um pouquinho mais oblíqua em relação ao plano horizontal, em torno de 45 graus de angulação em relação ao plano horizontal. As facetas inferiores aqui da vértebra de cima, que vai rodar, elas irão deslizar do lado para o qual ocorre a rotação no sentido posterior. Então, imagina o corpo vertebral girou para a direita aqui e a faceta do mesmo lado deslizou para trás, acompanhando o sentido da rotação. E a faceta do lado contrário desliza para frente. Do lado onde ocorreu a rotação, ocorre um fechamento das facetas e uma aproximação dos forames intervertebrais. Do lado contrário, ocorre um afastamento e uma maior abertura dos forames intervertebrais. No plano sagital, a região crânio-cervical também é capaz de realizar movimentos de protração e de retração da cabeça, sendo a protração um movimento de anteriorização da cabeça e a retração um movimento de posteriorização da cabeça. São movimentos que envolvem deslizamentos no sentido da translação. A protração acompanha uma translação anterior da cabeça e a retração segue no sentido de uma translação posterior. A protração e a retração da cabeça são movimentos fisiologicamente normais e bastante úteis porque utilizamos esses movimentos associados à nossa visão. Observamos agora na primeira imagem o que acontece de combinação de movimentos na protração, na cervical superior e na cervical inferior. A protração ela é resultante da combinação de uma flexão da cervical inferior e de uma extensão da cervical superior. O contrário ocorrerá na retração. Uma extensão da cervical inferior e uma flexão da cervical superior. Seguem as referências utilizadas para a elaboração deste conteúdo. Este conteúdo continuará na parte 2, na qual será complementado com as ações musculares. Obrigada e até a próxima!